vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Boa noite a todos e todas. Estamos felizes mais uma vez em estar com os irmãos nessa noite para adorarmos o Senhor, para nos alegrarmos em Sua presença. Boa noite a quem nos assiste de casa, através do Facebook e do YouTube. Que Deus possa te abençoar e que as bênçãos dele te alcancem aí onde vocês estão. Eu gostaria, amados, primeiramente, de dizer que mês de fevereiro reiniciaremos os nossos PGMs e também voltaremos com a nossa escola bíblica. Até eu vou falar um pouquinho da escola bíblica daqui a pouco. Então já vamos aí nos programando para voltar os nossos PGMs e a nossa escola bíblica. Na nossa próxima sexta teremos vigília, a nossa abençoada vigília. Estejamos aqui orando, para que o Senhor possa continuar nos abençoando e derramando a sua graça sobre nossas vidas. Eu quero ler com vocês um texto na carta de 1 Pedro. Aí ele vai projetar ali para a gente. 1 Pedro, capítulo 1.
versículo 1 ao 9. Deu algum problema, Ellen? Primeira Pedro, do 1 ao 9. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos leitores de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se o valor, herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de vossas almas. Isso é o texto que inicia a primeira carta de Pedro, né? E sobre a carta de Pedro, amados, nós vamos estudar em nossas lições da revista da Escola Dominical. Então eu escolhi esse texto justamente para discutirmos um pouquinho, né, e dar aquele suquinho assim na boquinha de vocês, para que nós possamos estar juntos agora em janeiro e estudar essa revista. Né? É uma revista que analisei ali um pouquinho algumas de suas páginas, e eu gostei muito da forma que o autor trata, é bem parecido com esse autor dessa revista que estudamos, mas olha só, a nosso primeiro estudo, ele vai falar sobre a viva esperança, né? A esperança que todos nós temos, e a carta de Pedro ela é muito interessante, porque parece que ela está sendo mandada para nós, não é mesmo? Nós que estamos dispersos em todos os lugares do mundo, nós não vimos Jesus, não o vimos fisicamente face a face, mas nós cremos naquela mensagem que inundou um dia o nosso coração e que nos fez acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e o Espírito Santo entrou em nosso coração para afirmar esta certeza, para nos dar a fé, porque a fé ela é um dom de Deus, né? E nós todos temos a esperança de que um dia estaremos com Ele, mesmo não tendo visto fisicamente quando estava aqui na terra, mas eu tenho uma certeza que eu estarei com Ele um dia, que eu quero conversar com Ele e com outros também. Eu quero me sentar um dia e falar: Senhor, esse minutinho é só para mim, para a gente conversar um pouquinho, eu gostaria de saber tantas coisas, né? Essa é uma viva esperança, e sobre isso nós vamos estudar na Escola Dominical. Um outro tema que vamos estudar também, queridos, para a gente, né, já ir tendo aquela expectativa do que vamos estudar, são as 3 dimensões da esperança. Eu estou ansioso para ler esse tema, esses 2 eu não tive acesso ainda, mas eu acredito que
que vai ser bênção. O terceiro estudo fala sobre viva em santidade, porque a carta de Pedro, ela fala justamente, né, para a igreja, uma igreja que conhece a Cristo, mas que eles vão pensar e vão estudar muitas coisas, desde como é cultuar, como é estar, né, reunidos como uma comunidade, e da necessidade de se viver uma santidade, né? E ele vai falar de crescimento espiritual, ele vai alertar sobre os falsos mestres, e eu acho que ele é muito atual para o que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, eu convido a todos a estarem conosco, só para vocês irem tendo um pouquinho mais, né, de desejo de estar conosco. A lição 4, o privilégio do crescimento espiritual. Nós vemos muitos crentes hoje que são meninos, têm 30 anos de frequenta a igreja, mas são meninos, não crescem espiritualmente, sabe? Continuam sempre buscando, e qualquer coisa que acontece, ai meu Deus, eu não vou mais na igreja porque não dou conta, sabe? Não cresce, não consegue entender que a vida cristã, ela é assim. Às vezes passamos por momentos bons, momentos ruins, mas que o mais importante é que a graça de Deus está conosco em todo o tempo. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. A lição 5, 2 grandes privilégios. Lição 6, vida de submissão. Nossa, tremendo deve ser essa lição. A submissão no lar. Um resumo da vida cristã. Viva segundo a vontade de Deus. Conselhos pastorais, conhecimento espiritual, os falsos mestres espirituais e a promessa da segunda vinda. Então, assim, é uma lição que eu tenho certeza, amados, que vai falar muito em nossos corações. E eu gostaria muito de que todos estivessem ali conosco, né, para que nós possamos aí discutir esses temas e crescer com esses temas. Amém? Quero orar com vocês para que nós tenhamos no nosso culto, continue abençoado, e não nos esquecemos de orar por aqueles que estão em viagem. Muitos irmãos estão ainda em viagem, precisamos cobri-los com nossa oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, Senhor, em estar na tua presença. Nós te adoramos por essa oportunidade, Pai, te agradecemos e pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que o Senhor hoje possa falar conosco aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que estamos querendo ouvir o tempo todo, mas que a Tua voz, ela venha balançar as nossas estruturas psicológicas e nos fazer entender a Tua vontade para a nossa vida. Abençoa, Deus, aqueles que estão nos assistindo de suas casas, que o Senhor que a Tua bênção possa alcançá-los, ó Deus, e que a Tua palavra venha trazer vida, Senhor, a todos aqueles que assistirem depois desse momento, porque a Tua palavra, ela é vida, ó Deus. Pedimos a Tua proteção sobre os nossos amados que estão em viagem, que o Senhor possa trazê-los em segurança, livrando de acidentes, de danos com seus veículos, em nome de Jesus, ó Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, amém. A equipe de louvor está com a oportunidade para a adoração, e aqui, se você trouxe o seu dízimo e sua oferta, você está livre para trazê-lo aqui no gasofilácio. Boa noite a todos. Paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer esse momento de louvor e adoração a Deus, todos juntos, porque nada melhor que estarmos aqui na casa de Deus, em Sua presença, onde nós podemos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Ainda de presente ganhar um pôr do sol lindo desse, né? A gente contempla de camarote. Vamos ler juntos um salmo nada conhecido? Salmo 23, para nós começarmos o nosso culto, amém? Vamos lá? Todos juntos? O Senhor é o meu pastor, e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça,
por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Esse versículo principal: sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Amém? Então vamos cantar que o nosso Deus é bom. Misericórdia é pra sempre.
bom, Ele é poderoso. Nós acabamos de cantar, te adorarei por tudo que és. Independente se essa bondade aos nossos olhos não chega até nós, nós devemos continuar adorando, porque Ele é Deus e Ele é digno de receber. Em Abacuque 3, versículo 17, diz assim, que mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, e Ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre da música e para os instrumentos de corda. Amém? Que ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, nós nos alegraremos no Senhor. Vamos cantar essa verdade? E a vide não deu o seu fruto, nós nos alegraremos no Senhor. Vamos cantar essa verdade? Amigos me traiam, eu sei quem
que a gente cantou. Ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, eu vou me alegrar. É difícil, né? Eu acho difícil. Você acha difícil, Camila? Eu acho muito difícil quando as situações não estão de acordo com aquilo que eu quero. Mas nessa música que nós cantamos também diz que o Senhor é o nosso socorro no dia da tribulação. E em Salmos 18, versículo 6, diz assim que na minha aflição clamei ao Senhor e gritei por socorro ao meu Deus. E do seu templo Ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Eu não sei quantos de vocês colocaram nos seus planos de 2019 ter mais tempo com Deus, mais busca do Senhor. Eu coloquei. E é difícil. Você fala, não, Deus, você vai ser minha prioridade. É a primeira coisa que eu vou fazer no meu dia. Não é fácil acordar cedo e buscar Jesus. Seu corpo, seu cansaço. Mas ali quando você se achega na presença de Deus, você esquece da hora. Porque não tem nada melhor do que estarmos na sua presença. Estamos aqui hoje num culto, mas se você fechar os seus olhos, você pode se imaginar no seu quarto, com seus joelhos dobrados e clamando ao Senhor. E o melhor de tudo é nós sabemos que o nosso clamor, o Senhor escuta. Que quando clamamos a Ele por socorro, Ele inclina os seus ouvidos para nós. Gostaria que você fechasse os seus olhos e cantasse essa canção como se tivesse só você e o Senhor. Em nome de Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso.
prazer estarmos na Tua presença e temos a liberdade de rasgar o nosso coração. Jesus, nessa hora nós queremos engrandecer ao Teu santo nome. Oh, Jesus, toda a Tua bondade, a Tua beleza. Oh, Jesus. Oh, Pai, dizer que eu Te amo, que o Senhor é o mais importante na minha vida. Oh, Jesus, dizer como eu sou grata. Pai, obrigado, Deus, pela Tua boa mão que está comigo todos os dias. Pai, obrigado porque o Senhor não me abandona, porque o Senhor não me deixa faltar nada, Pai. Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor é lindo. E não há nada melhor, Deus, que passarmos tempo com o Senhor. Oh, Jesus, ensina-nos a cada dia nos prostrarmos e nos rendermos diante de Ti, porque só o Senhor é digno de receber todo esse louvor, de receber toda essa adoração, toda a nossa gratidão, ó Deus. Não há ninguém que mereça mais do que dedicarmos o nosso precioso tempo, a não ser estarmos na Tua presença, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ouve, o nosso clamor o Senhor escuta. E a nossa gratidão o Senhor recebe. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Em Isaías 53, no versículo 5 diz: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Mas como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosquiadores, ficou calado e não abriu a sua boca. O Senhor fez um grande sacrifício por nós naquela cruz. Ele pagou um alto preço de sangue por mim, por você, pelas nossas iniquidades, pelas nossas dores. E hoje nós temos que agradecer ao Senhor, porque tudo Ele levou sobre Ele naquela cruz. E nós estamos aqui, e hoje podemos adorar e exaltar o santo nome do Senhor. Aleluia. Lá na cruz, meu passado
muito, Deus, de Ti. Quebra as correntes, Deus, que nos prendem, que nos impedem de prosseguir no crescimento, Deus, no conhecimento da Tua palavra, no entendimento do Teu reino, Deus. Oh, Jesus, opera milagres em nós, milagres na área, no físico, no emocional, Deus. Traz cura aos enfermos, traz libertação, Deus, aos cativos. Oh, Jesus, quebra nossas correntes, Pai. Nós precisamos tomar posse, Pai, de toda aquela cura, de toda aquela libertação que o Senhor pagou um alto preço naquela cruz. Oh, Jesus, ouve, Deus, o nosso clamor nessa hora. Espírito Santo de Deus, nós precisamos, nós reconhecemos que sem Ti nós nada somos. Deus, dá-nos um coração sarado, tratado, Senhor, para que o Senhor possa habitar em nós, que nós possamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Boa noite, igreja. Boa noite. Chamar primeiramente as crianças aqui à frente, para que elas tenham um momento delas. Algumas famílias estão viajando. A tia Maria Júlia, que vai tomar conta hoje delas. Ah, tia Paula, está aqui. Aí. Júlio, acho que está dando eco. Oi, está dando eco. Legal. Temos vários professores e professoras para tomar conta dessa turminha, né? Abençoada. Débora, por favor, faz uma oração para a gente, pedindo a Deus para abençoar o momento das crianças e também a palavra que será ministrada. Amém. As crianças podem ir. Estão comportadas hoje, né? Espero que mantenham o padrão lá na salinha. Muito pouco provável, mas, né? Vamos pensar que vão. Algumas famílias estão em viagem, inclusive o pastor também está em viagem. Ele está para Porto Alegre, foi hoje.
fazer um curso na área dele lá de psicologia. E toda vez que ele viaja, alguns irmãos são escalados para trazer a palavra aqui no púlpito. E essa é a primeira vez que eu trago uma palavra também virtual, né? Então, assim, me programei, né? Quem sabe aí, como um youtuber, alguém, né? Entonação de voz, vamos ver se dá tudo certo. Brincadeiras à parte, eu acho que vai ser a mesma coisa de sempre, vai mudar nada não. E, então, começo de ano, geralmente é um período de novos projetos, né? Novas perspectivas, a gente faz alguns planejamentos, a gente sonha algumas coisas. A gente termina 2018 fazendo aquela retrospectiva, né? Olhando para trás e tentando entender o que aconteceu, algumas mudanças. E já começamos agora em 2019, o segundo domingo do ano, pensando assim, o que eu vou fazer na minha área profissional, o que eu vou fazer na minha área sentimental, nos meus relacionamentos, né? Todo começo de ano ele traz uma ideia de renovo, não sei se para vocês também acontece isso, mas pelo menos comigo, todo começo de ano ele é um pouco assim, é uma novidade, o que vai acontecer, a gente estabelece algumas metas, alguns objetivos, e também é assim no plano espiritual, creio eu. Porque se a gente consegue se programar do ponto de vista de encarreiramento, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista sentimental, por que não também se programar do ponto de vista espiritual? Né? Por que não também estabelecer alguns objetivos de curto, médio prazo, longo prazo? Porque, convenhamos, se você tem bem estabelecido uma meta profissional, mas se você não está com a sua fé firmada, pouco provável que seus planos profissionais deem certo. Talvez deem certo sob o seu ponto de vista, mas talvez aquilo não era o que Deus queria para a sua vida. Então talvez a área espiritual seja aquela mais importante, que a gente tem que focar nossas energias e objetivos para o ano que se inicia. E toda vez que eu venho falar ou pregar aqui, eu também prego e falo para mim mesmo, porque eu acho que é um processo de aprendizado, né? Deus falou no meu coração sobre isso, sobre começo, sobre renovo, sobre perspectivas, e eu percebo que às vezes a gente traça objetivos na área espiritual, e eles costumam às vezes fracassar, ou a gente costuma largar, a gente não tem uma mesma disciplina, passa algumas semanas, alguns meses, parece que a gente não evoluiu, e aí já está no meio do ano, e aí já foi, e a hora que você vê, você está apenas se levando, né, do ponto de vista espiritual, você não tem uma evolução. E esse assunto, ele veio à tona no meu coração, especialmente durante os nossos PGMs, nosso pequeno grupo de jovens. Por isso também é importante a gente frequentar o PGM. Porque lá em um determinado encontro nosso surgiu um debate sobre por que hoje em dia nós estamos lendo menos a Bíblia, né? Parece que antigamente a gente dedicava um tempo maior, parece que há tempos atrás era mais fácil para a gente ler a Bíblia, para a gente meditar, para a gente ter um tempo de oração, e isso parece que era geral ali, né? Naquela turma ali de 10 pessoas, existia isso, né? Nossa, parece que a gente não lê mais a Bíblia com tanto afinco, parece que a gente não ora tanto como antigamente. E então Deus colocou essa palavra no meu coração. Muitas pessoas no começo de ano programam fazer uma dieta alimentar, né? Quantos aqui... Não precisa levantar a mão não, mas eu sou um deles, né? Eu falei, 2019 eu vou emagrecer, tal, assim, né? Já comecei meio mais ou menos, né? Porque você emenda o Natal no Ano Novo, aí já vem um Ano Novo, sobra aquele resto de comida ali, você já quer, né? Então, vai ver se você não começa, mas a dieta alimentar, a maioria das pessoas quer fazer, e
uma dieta de engorda espiritual, ela não acontece. Parece que a gente faz uma dieta espiritual, né, também. A gente tenta e reluta e não consegue. Então, qual que é o objetivo dessa palavra aqui hoje? O primeiro objetivo é trazer uma consciência sobre a importância de traçar objetivos espirituais. A importância de eu e você mudar esse status que a gente está hoje, talvez essa apatia, essa inércia, né? Sair daqui entendendo que não adianta a gente traçar uma série de planos nas outras áreas, se a gente não tratar um plano espiritual, provavelmente a gente vai ter um fracasso nas outras áreas. O segundo objetivo que Deus colocou no meu coração dessa palavra é demonstrar alguns casos bíblicos, alguns exemplos bíblicos nos quais as pessoas tiveram alguma demonstração de iniciativa, de mudança, e isso trouxe um resultado positivo. E o terceiro objetivo dessa palavra é tentar trazer alguma aplicação prática, né? Porque às vezes a gente explana e fala, tá, mas e no dia a dia, né? E amanhã, segunda-feira, beleza, hoje é domingo, você está na igreja, é muito fácil a gente falar sobre espiritualidade, mas eu quero saber mesmo, e Deus quer saber mesmo, é amanhã, é na segunda, é na terça, é na quarta, né? No outro dia, será que a gente vai sair daqui realmente com uma postura diferente, ou pelo menos pensando em alternativas para que a gente inicie esse ano com alguma evolução, né, no plano espiritual? Salmos 19:10, você não precisa abrir sua Bíblia, diz assim, o salmista: a palavra do Senhor é mais desejada do que o ouro. E em Mateus 4:4, o próprio Jesus disse: o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Esses dois versos, eles exemplificam bem sobre a importância de uma alimentação espiritual. Não tem como, eu acredito, viver hoje uma religiosidade sem uma busca diária, né? E eu digo diária porque domingo apenas, ou apenas no PGM, é muito bom você vir na igreja, é muito bom você frequentar um PGM, isso é importante sim, porque fortalece a nossa fé, a minha fé, mas ela só não é suficiente. A Bíblia diz que não só de pão, mas de toda a palavra, né? Então o homem vive disso, ele se alimenta disso, e eu e você aqui, a gente não se alimenta apenas uma vez, vindo uma vez no domingo, isso não é o suficiente para que eu e você estejamos alimentados, né, espiritualmente falando. Então, é importante sim criar em nós essa consciência dessa busca diária, dessa alimentação constante. E eu quero abrir a palavra de Deus no capítulo de Lucas 19, uma história já conhecida de todos nós. Lucas capítulo 19, os versos de 1 a 10. Lucas capítulo 19, os versos de 1 a 10. Eu acho que todos nós aqui conhecemos essa história. É a história de Zaqueu. E é impressionante porque toda vez que eu leio essa história de novo, eu leio ela e parece que tem algo diferente que passou despercebido. Não sei se isso acontece com você também, mas às vezes a gente lê a Bíblia, aí tira uma lição, um aprendizado. Aí passa um período, você lê aquele mesmo versículo, você fala, uai, mas isso aqui estava escrito aquela vez que eu li? Parece que a Bíblia ela é um livro vivo, né? Ele fala sobre diversas formas e diferentes maneiras com a gente. Precisamos resgatar isso também, essa parte da dinâmica desse livro. Às vezes a gente acha que ele é um livro estático, já li uma vez, vou ler de novo, já li o Novo Testamento, já li o Antigo, não preciso ler de novo, mas
Eu acho que esse livro ele tem isso, de ser dinâmico, de ter essa mudança. Às vezes você está num momento da sua vida que você vai ler e Deus vai te dar uma palavra. Depois você está num outro momento, Deus vai te dar uma outra palavra. Então, a Bíblia é um livro dinâmico. Vamos ler então os versos de 1 a 10. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu diante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Existe uma música famosa do Regis Danese, né, sobre Zaqueu, sobre entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. E o que sabemos sobre Zaqueu? Que ele era um homem rico, de pequena estatura, muito odiado, tido como um ladrão. Para quem às vezes não conhece um pouco o histórico de Zaqueu, ele era um cobrador de impostos para o Império Romano. Então o Império Romano estava ali instalado e Zaqueu, mesmo sendo ali do povo, né, ele cobrava impostos para o Império Romano. E então as pessoas tinham ele como um traidor, né, como alguém que conspirava contra o seu próprio povo. E além do mais, a Bíblia traz uma ideia de que ele também cobrava em devida quantidade, né, valores acima do que eram devidos. Então as pessoas não gostavam dele, ele era tido como um ladrão. O que nós não sabíamos ou não sabemos sobre Zaqueu, mas é o que Jesus vê em mim e vê em você. O nome Zaqueu significa inocente, puro. E com certeza esse não era o conceito que talvez nem o próprio Zaqueu tivesse a respeito dele, e muito menos as pessoas. Mas Jesus, ele tem disso. Ele consegue olhar para mim e para você e ver essa parte inocente. Ele consegue olhar para o Neemias, né, e falar: não, apesar de todo o meu pecado, apesar de toda a minha iniquidade, dos meus erros, Deus consegue ver um potencial na minha vida, Ele consegue ver um valor oculto. Então, eu quero dizer hoje para você que Deus também consegue ver em você um potencial. Às vezes você veio aqui desacreditado, mas olha, o nosso Deus é um Deus de esperança, Ele é um Deus de renovo, Ele é um Deus que quando vira o ano, Ele fala assim: vamos lá então, vamos de novo. Eu sei que 2018 talvez não foi muito legal, você fez um compromisso, mas você não cumpriu, mas vamos de novo. O nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. Então, se você talvez veio aqui nessa noite, está sentindo, né, talvez frustrado, porque o seu 2018 não foi tão bom assim, talvez seus planos, né, você não conseguiu atingir ele, mas olha, eu te digo, o nosso Deus, Ele é um Deus que olha para você e vê o que há de melhor em você. Então, Jesus olha para Zaqueu e fala: olha, ele é inocente, ele é puro, e diz no final que hoje a salvação entrou nessa casa, pois este também é descendente de Abraão. E o interessante que eu achei dessa vez que eu fui ler, o mais interessante, né, na minha opinião, foi que um pequeno gesto de Zaqueu,
foi suficiente para que mudasse todo aquele histórico e toda aquela imagem e toda aquela corrupção e toda aquela sujeira que havia nele. Às vezes a gente fica pensando que eu preciso traçar grandes objetivos, eu preciso pensar em coisas grandes e eu vou começar então o meu plano espiritual fazendo uma vigília todos os dias, à meia-noite, às 4 da manhã. É legal, mas talvez no outro dia você nem vai conseguir trabalhar. E começa com passos pequenos. A Bíblia diz que Zaqueu queria ver Jesus. Ela não diz assim, olha, Zaqueu queria tocar em Jesus, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia não diz que Zaqueu queria falar com Jesus. Não, Zaqueu só queria ver Jesus. Com certeza ele conhecia da fama de Jesus, né? Alguém que curava as pessoas, alguém que se chegava próximo daqueles que eram excluídos da sociedade, como prostitutas, como o próprio Zaqueu. Mas o ato de Zaqueu foi pequeno. Ele simplesmente subiu numa árvore para ver Jesus. E quando Zaqueu dá um passo, é como se Jesus desse 50 passos na direção dele. Porque além de olhar para ele, chamar ele pelo nome, ele fala, olha, hoje eu vou na sua casa, vou estar com você. E é como se todo julgo que houvesse sobre Zaqueu, ele caísse por terra ali naquele momento, por causa de uma simples atitude que ele teve. Trazendo aqui para a nossa vida hoje, e em relação aos planos. Enquanto eu estou falando aqui, espero que você esteja pensando em algumas coisas para o seu 2019, mas comece pequeno, como esse passo de Zaqueu. Comece, olha, eu vou estabelecer um objetivo de ler a Bíblia pelo menos uma vez por dia. Não, mas está corrido, então eu vou ler um devocional, né? O que eu percebo, eu falo por mim também, que a gente tem tanto acesso a tantos materiais bons, mas que a gente insiste em não ter um tempo para as coisas espirituais. Hoje em dia, acho que todo mundo tem um aplicativo com a Bíblia no celular, né? Mas a gente consegue passar mais tempo na timeline de alguém, no Instagram ou no Facebook, do que lendo 5 minutos, ou lendo 10 minutos, que seja, né? O desafio aqui que eu lanço para mim e para nós é que a gente pare um pouco com isso, e faça uso dessas tecnologias, né? De YouTube. Antigamente, eu era da época do CD, tem gente aqui que era da época da fita, do LP, né, Júlio? Mas eu sou dessa época do CD, então tinha que ter um CD que você comprava caro na loja, aí você tinha que ter um aparelho de som que tocava CD para você conseguir ouvir um louvor, e era só aquele CD, e era 10, 12 músicas que você tinha que ouvir um mês inteiro, só aquilo. E hoje em dia você vai no YouTube, você tem milhões e milhões de músicas e louvores e oportunidades de conseguir ouvir um louvor, e a gente não consegue fazer isso. Então, o que eu quero dizer para cada um de nós aqui? Vamos dar um passinho só? Vamos aceitar um desafio, um pequeno passo? Tem aquela famosa frase daquele primeiro homem que foi à lua, né? Um pequeno passo para um homem, mas um grande para a humanidade. A ideia é mais ou menos essa: você dá um pequeno passo na sua vida espiritual, e assim como Jesus fez com Zaqueu, que transformou a vida dele toda, eu tenho certeza que esse pequeno passo, ele vai trazer grandes consequências para a sua vida. Você está falando isso, mas é só um exemplo que você deu, de Zaqueu, não tem mais ninguém não, isso aconteceu só com Zaqueu. Aí eu falei, vou achar um outro exemplo. Tem um outro exemplo na Bíblia. Existe uma história na Bíblia, essa parte eu vou ler, vamos lá, em João capítulo 3, versos de 1 a 5, é a história de Nicodemos, é um pequeno trecho. Quem é Nicodemos, onde viveu, do que se alimenta? Ele é um nome desse tamanho, pequenininho,
e passa despercebido às vezes. E eu repeti umas 3 vezes lá em casa, Nicodemos, para não falar Nicomedes. Tem uma rua aqui em Uberlândia que chama Nicomedes, Alves dos Santos. Falei, gente, eu ainda vou falar Nicomedes. Então é Nicodemos. Então João capítulo 3, versos de 1 a 5. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esse milagre se não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho como eu pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Só até essa parte aqui. Quem era Nicodemos? Ele era um fariseu, um líder dos fariseus, e esses fariseus ainda acreditavam que Jesus viria. Então, a maioria desses fariseus, eles não acreditavam ali que Jesus era o próprio Deus reencarnado, eles estavam esperando ainda o Messias. Então, ele, como um líder dos fariseus, ele não poderia ter um encontro com Jesus abertamente, porque ele era o líder daqueles que ainda esperavam o Messias, que não reconheciam Jesus como Messias. Então aqui diz que ele procurou Jesus numa noite, algo meio que escondido, justamente porque ele via Jesus e falava: não, esse Jesus ele é diferente, esse que faz milagres, esse que transforma a vida das pessoas. Então ele foi, buscou Jesus, e aqui a gente tem outros versículos ainda, mas no final de tudo, só para você ter uma ideia do que aconteceu com ele, quando Jesus é morto, crucificado, ele é um dos que ajuda a sepultar Jesus e compra o túmulo e enterra Jesus. Então assim, percebe que esse pequeno encontro, numa noite na qual ele estava cheio de dúvidas, foi capaz de mudar toda a concepção e tudo o que ele pensava. Eu procurei alguns exemplos assim, bem às vezes simples. Não fui em apóstolos, não fui discípulos. Eu quis pegar exemplos do dia a dia mesmo. Zaqueu, Nicodemos, exemplos simples que mostram que as pessoas tiveram pequenas atitudes que trouxeram grandes mudanças para a vida delas. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é: então eu entendi que eu preciso ter uma consciência religiosa, eu preciso restaurar essa parte na minha vida, porque ela é importante para que as outras áreas da minha vida também evoluam. Eu entendi que eu posso dar pequenos passos e que isso vai ter um resultado. Mas olha aqui, eu preciso entender como é que isso vai ser amanhã, porque amanhã que começa de verdade a semana. Porque aqui na igreja, gente, é um ambiente que tudo coopera para o bem daqueles que estão aqui, É um ambiente onde que as coisas dão certo. O difícil é lá com o seu chefe, o difícil é a hora que amanhã der um problema lá na sua empresa. As pessoas estão de férias, algumas aqui. Enfim, amanhã eu acredito que vai ser um dia tranquilo para quem está de férias, que temos muitas professoras. Mas assim, de um modo geral, amanhã é segunda-feira brava. Então, o difícil é você seguir no dia a dia. E esse terceiro ponto aqui é uma aplicação prática. Então, beleza. Como é que eu começo, Neemias? Qual o primeiro passo, o mini passo que seja, meio passo? Às vezes um passo é grande demais, então vamos dar um meio, porque meio passo já é um passo, é melhor do que parado. Eu acho que tudo isso que a gente está falando, ela passa um pouco sobre gestão do seu tempo. A gente não consegue ter objetivos cumpridos sem conseguir gerir o tempo. Todo mundo diz que está sobrecarregado, que não tem tempo para nada. Talvez essa seja a frase mais dita por todas as pessoas em todos os lugares, Nossa, um dia tinha que ter 48 horas, em 24 horas não é possível fazer tudo que eu preciso.
Enfim, essa desculpa não vai mudar nada, né? O dia vai continuar tendo 24 horas. Não adianta lutar contra esse tipo de prova concreta. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Como gerir melhor o seu tempo? Vamos lá. Você passa 8 horas por dia, pelo menos, trabalhando, mais ou menos, né? Então, você é uma pessoa que trabalha, mais ou menos aí 8 horas por dia trabalhando. Você dorme mais umas 8 horas também, para quem não tem filho. Então, só aí já foi 16 horas. O dia tem 24. Aí sobra 8 horas. Mas só que dessas 8 horas, você tem hora de almoço, você tem hora que você está no trânsito, você tem mais 8 horas que, tipo assim, passa rapidinho. E você tem que dar valor também, você tem que ter metas também do ponto de vista da sua saúde, né? Uma dieta, um lazer, uma atividade física, você tem que ter tempo para isso também. Você tem que ter tempo para dormir também, você tem que ter tempo para trabalhar. Então, nesse tanto de compromisso, como é que a gente vai achar um tempo, né, para conseguir ter um pouco de espiritualidade ou evoluir um pouco mais? Algo que aconteceu comigo, que pelo menos está dando certo, viu? Isso aqui não é regra, não. Às vezes a sua realidade, a sua rotina é outra, e você consegue ter uma ideia melhor. Olha, eu não preciso dormir 8 horas, eu posso dormir 6 horas, e aí eu tiro um tempinho a mais. Então, a ideia é que você pense em alternativas que vão se adequar à sua rotina, que dê certo para você. Mas para mim, o que deu certo? Eu estava com um pouco de dificuldade de ler a Bíblia, estava corrido, não conseguia concentrar, né? Quando parava para ler, lia. Quem já leu a Bíblia assim? Você vai ler um capítulo, aí você termina de ler, você não lembra nada do que você leu. Isso só acontece comigo, ou não? Acho que acontece com outras pessoas também, né? Mas enfim, você lê, aí você termina de ler e fala: o que eu li? O que estava assim? Você lembra alguma coisa, mas você não consegue absorver aquilo, né? Porque você não teve a concentração devida, você não pausou, você não parou tudo e focou naquilo. Às vezes você estava lendo, recebeu um WhatsApp, chegou um WhatsApp, né? Isso acontece muito. Aí o que eu pensei e deu certo? Bíblia falada, né? Eu sei que é um material às vezes para deficiente visual, mas para mim deu certo. Eu comecei a ouvir a Bíblia falada no carro, quando eu estava dirigindo. Coloquei ela no celular. Salmos não sei o que, coloquei, e Cid Moreira ainda, a voz do Cid Moreira, boa, grossa, você não tem como você desligar, né, porque você parece que você entra num transe quando você ouve aquela voz dele, e para mim deu certo, eu consegui ter uma evolução na minha vida espiritual, na leitura da Bíblia, na verdade ouvindo a Bíblia. E o mesmo aplica-se também às vezes para louvor, às vezes tem dificuldade de louvar e adorar a Deus, aí você entra no carro, a primeira coisa que você faz é ligar o rádio. Aí, nada contra ouvir outras músicas, não tem problema. Mas aí você ouve 3, 4 músicas ali, de outros assuntos, outros temas qualquer, e por que não você também experimentar em ouvir um louvor naquele momento? Né? Não seria uma forma de você acrescentar um tempo diário com Deus? É algo que também eu consegui introduzir, estou tentando aprimorar ainda. Toda vez que ligava o rádio, qualquer coisa que estava lá, e eu ouvia para passar o tempo. Falava: por que eu não coloco uma música no celular mesmo, no YouTube, um louvor, para ouvir, aproveitar esse tempo de 15 minutos, 10 minutos no trânsito. Outra coisa que deu certo comigo também, e que eu tinha um pouco de preconceito, são essas devocionais diárias. Eu não gostava muito, porque ela vinha já meio que mastigada, meio que pronta, e às vezes eu gosto de ler a Bíblia mesmo e tirar algumas lições, mas ela é válida, ela é útil. Tem um site muito bom do Max Lucado, tem devocionais dele, são sensacionais, curtos, foi minha esposa que me indicou inclusive. Você cadastra lá no site, todo dia vai chegar um e-mail para você, muito bom, ele é pequenininho e é bem profundo, e tipo assim, te dá um up no dia, assim. Você já começa lendo aquilo lá, fala: que legal, e já começa seu dia. Uma outra utilidade que eu encontrei é aplicativos para o celular. Temos a Bíblia, ainda temos alarme, você pode programar a Bíblia para ela disparar a tal hora que
tal, não lembro, tal. Então você tem a Bíblia na sua mão. Antigamente era um custo ter a Bíblia, era difícil, era demoroso, às vezes você achar até alguém, né? Lá no passado as pessoas iam à igreja para ler a Bíblia, porque era difícil, o acesso hoje em dia está no seu bolso. E a gente, às vezes, não consegue usar essa ferramenta a nosso favor, e na verdade ela vira um inimigo, porque o pouco de tempo livre que você tem, você passou ali 30 minutos no celular. Ou você também não passa no celular 30 minutos. Quem falar que não passa pelo menos 30 minutos por dia no celular, duvido. Somado ao WhatsApp, não, 10, então tá bom, 10 minutos, tenho certeza que pelo menos 10 minutos você passa. Então, desses 10, tira pelo menos 5. Daqui a pouco a gente está tirando 1 minuto, mas que seja 1 minuto, que seja meio passo. Você não viu que Zaqueu nem queria tanto? Você acha que Zaqueu esperava que Jesus ia chamar pelo nome, que ia falar que ia na casa dele? Não. Zaqueu não esperava nada disso, foi tudo assim, acontecendo extraordinariamente. Então a ideia é que você e eu dê meio passo. Vamos dar meio passo que seja. Programe-se com a sua família, com seus filhos, né? A gente tem que valorizar o tempo no trabalho, você tem que estar lá, tem que valorizar o tempo com a família, com a sua esposa, com seus filhos. Ok, você tem que se aprimorar, você tem que estudar, ok, mas olha, se você não tirar um tempinho que seja para Deus, as coisas vão, às vezes, se atrapalhar, e 2019 vai ser igual 2018, você não evoluiu tanto assim. Eu, pelo menos, espero que em 2019 eu evolua mais do que em 2018. Então, o desafio, né, nesse segundo domingo do ano, né, estamos começando agora, segundo domingo do ano. O primeiro domingo ainda a gente estava acordando, mas o segundo, já estamos aqui, já está firme e forte, né? Vamos fazer um desafio pessoal, cada um, de evoluir do ponto de vista espiritual? Vamos dar esse passinho a mais? Vamos ver o que Deus transforma isso na nossa vida? Vamos tentar fazer diferente esse ano? Enfim, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que você tenha pensado, refletido em alguma coisa nesse sentido, enquanto eu estava falando aqui. E para encerrar, eu vou pedir para que você abaixe sua cabeça e que você tenha 1 minuto aí com Deus. E peça a Ele para que Ele te mostre alternativas, peça a Ele para que Ele abra sua mente, que Ele te dê criatividade, que Ele te dê mais tempo, que Ele te ajude a se organizar, a ter uma gestão melhor do seu dia, do seu tempo. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos começar o ano de 2019 na Tua casa, na Tua presença. Tantas pessoas, Senhor, não têm esse privilégio, Pai, não têm essa oportunidade. O Senhor tem dado saúde, o Senhor nos tem dado trabalho, o Senhor nos tem dado tantas coisas, Pai, e mesmo assim, muitas das vezes nós somos omissos e relapsos do ponto de vista espiritual, Deus. Que 2019, Pai, seja um ano diferente nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos evoluir, Pai, do ponto de vista espiritual, que nós possamos começar com pequenos passos, Pai, e que o Senhor possa se manifestar poderosamente na nossa vida, Pai. Desde já, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos, Pai, os nossos planos, os nossos sonhos. Pai, que nessa igreja existem várias pessoas que têm seus sonhos também, seus planos, Pai. Pedimos que o Senhor oriente, que o Senhor coloque a Tua mão, que o Senhor dê a direção, Pai. Mas que, em primeiro lugar, Senhor, nós possamos ter um plano espiritual, um plano de voltar os olhos para Ti,
um plano de entender, Pai, o quão importante é estar na Tua presença. Que o Senhor coloque isso no nosso coração e que isso esteja forte, Pai, na nossa mente, na nossa alma, e que essa vontade, esse desejo de conhecer, de Te buscar, ele possa ser uma verdade durante todo esse ano de 2019, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de renovo, essa nova chance, essa oportunidade de Te buscar novamente, Pai. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Obrigado a todos que vieram, que Deus possa nos abençoar e que amanhã nós já começamos a dar nossos pequenos passos rumo a essa fé, a essa espiritualidade. Amém? Boa noite a todos.